Veja bem, eu não sou o Masi. Eu sou o Sérgio Berti, carrego as minhas experiências, tudo que já aconteceu comigo. E o que eu falo assim, tem coisas que eu falo assim, Sérgio, eu falo para mim mesmo, Sérgio, não inventa, segue a regra. Porque a gente tem um prazer tão grande de entregar uma corrida disputada. E aí eu entendo claramente o que o Masi fez. Claramente, né? Ele entregou para o mundo uma das melhores disputas da Fórmula 1. Ficou contente um grupo e outro grupo ficou descontente. Vai pegar pela regra? Errou. Pela regra errou, porque você deveria fazer toda a correção do grid. Que olha, que algo semelhante, olha que bacana, algo semelhante havia acontecido na minha prova de Porsche no final do campeonato do ano anterior. Na última etapa de Porsche Endurance aqui em Interlagos, eram 2 horas e 40 de prova. Eu sei que faltavam 8 voltas. Quando faltam 8 voltas, é a hora que na torre eu falo para todo mundo, pessoal, todo mundo, vamos baixar a bola, porque uma corrida longa, vai conversa, você vai relaxando. Pessoal, 8 voltas. Eu quero todo mundo acompanhando o líder. Principalmente em prova de endurance, se o líder quebra, às vezes o que está atrás dele não é o próximo líder, é o cara que está lá atrás. Como é que você vai dar bandeirada errada, tudo? Então, na hora que eu falei, todo mundo acompanhando o líder, faltam 8 voltas, uma pancada. Na hora que eu falei 8 voltas, uma pancada na curva do café, 2 carros fortes, pancada forte mesmo. Eu falei, nossa, 8 voltas. No fim deu tudo certo. Eu falei, putz, eu preciso. Entrei com o safety car começou a puxar o carro, quebrou a cinta na hora que ele está puxando. O safety car, desculpa, o resgate puxando o carro, né? E o safety car, 7 voltas, 6 voltas. Eu falei, eu preciso largar. A gente quer entregar uma corrida disputada, não tem como. Você ficar 3 horas numa corrida, não quer terminar disso. Existe, eu vou falar, não existe uma combinação, mas existe um acordo na áurea da corrida. Lá vem o acordo. Que nós fazemos. Sabia que uma hora ia ter esse acordo mais hora, menos hora. Não é um acordo firmado, mas é assim. Todo mundo quer que você entregue uma corrida em movimento. Eu quero, todo mundo quer. É bom para todo mundo, o público quer, a TV quer, é bom para todo mudo, né? E eu falava, eu tenho que fazer esse resgate. Para todo mundo. Para todo mundo. Lógico que é. Entregar uma corrida em disputa é bom para todo mundo. Aí eu falei, eu tenho que entregar a corrida, em ordem. Só que, e eu tava com safety car e eu tinha 6 carros atrás do safety car que eram retardatários. E a partir do 7º era o líder. Só que eu tenho uma coisa que me ajuda muito na Porsche, cara, foi uma inovação, a comunicação. Uma coisa que a Porsche inventou, eu tenho um rádio que eu entro no meu rádio, a gente chama de canal emergência, eu falo com todos os pilotos. Todos. Eu bloqueio todo mundo que tá falando. É tão bom que ele fala com todo mundo, mas ninguém fala com ele. Olha que coisa boa. Que delícia. Aquele xingamento eu não escuto nada. Eu não escuto nada. Né? Diretor de prova, não escuto. Né? Então, o que eu fiz assim? O resgate tirando os carros da pista, e aí é onde o Sérgio arrisca, que não precisava arriscar. Tirando os carros da pista e de repente eu olho no cantinho da pista lavado de óleo. Falo, como é que eu vou relargar desse jeito? Daí tem que tirar o óleo também. Aí tirou o carro. E aí eu falei assim, faltavam 2 voltas, quando estavam vindo para fechar, faltavam 3 voltas, estavam vindo para faltarem 2 voltas. Limpamos a pista, eu falei, joga a pit sorb só na tangência ali onde os carros vão passar, que é o produto contra o óleo, né? Aí eles jogaram, eu falei, agora eu vou relargar. Aí eu entrei no rádio e falei, os 6 retardatários ultrapassem agora o safety car. Porque assim, eu poderia ter mandado durante o resgate ultrapassar, mas o procedimento de segurança não permite isso. Porque eu vou ter carro solto na pista enquanto eu tenho gente fazendo resgate. Então eles ficam todos comigo ali no safety car. Quando eu sei que a pista está segura, aí eu falo, agora os retardatários ultrapassem. Aí eu vou organizar a fila para fazer a relargada. Que foi o que aconteceu na última prova, né? Só que a gente discutiu isso. Só que a única diferença é que na Fórmula 1, eles podem mandar os retardatários ultrapassarem porque eles têm como controlar o limite de velocidade dos carros. Sim. Quando eles não estão atrás do safety car. Que aqui no Brasil a gente não tem essa tecnologia ainda. Não tem. Não, mas eu já fiz isso algumas vezes, quando eu tenho um ou outro, aí eu entro no rádio e falo. Né? E na verdade eu tenho também um diretor de esporte da própria Porsche na torre, que quando eu não quero falar com todo mundo, eu peço para ele falar individualmente. Então, por exemplo, quando é um carro que é retardatário, eu falo, eu vou pedir para ele ultrapassar e eu falo pro Vinícius, Vini, avisa ele que ele tem que passar com cuidado onde está a ocorrência. Então você tem uma tranquilidade. Mas aí eu não estou no estresse de terminar a prova, né? Ali eu estava com 6 carros, falei para todo mundo, agora vocês ultrapassem, eu falei, vocês vão o mais rápido possível para chegar ao pelotão, porque eu tenho que esperar eles chegarem no pelotão para relargar. Né? Agora, Sérgio, em relação a isso que você falou, né? A gente vê que tem opiniões divididas, não só pela parte da torcida, no caso de Abu Dhabi, do Hamilton, do Verstappen, mas também pessoas que não torcem nem para um nem para o outro, ou para os dois, que algumas pessoas acham certo o que aconteceu, outras acham errado o que aconteceu. Você não acha que parte dessa divisão de opiniões
e até saber se o que o Messi foi feito foi certo ou errado, às vezes é um regulamento mal redigido, porque, por exemplo, no regulamento do ano passado dizia que sempre que o diretor de prova puder acabar a corrida em bandeira verde, ele deveria fazer isso. E no meu entender, a minha interpretação disso é o seguinte: quando que ele não pode fazer isso? Se tem uma situação de risco para alguém, um carro ainda na pista, uma pessoa trabalhando na pista, não pode relargar. Qualquer coisa que não gere um risco, o primeiro e o segundo estão ali. Dá para ter corrida, por que não? Sendo que está no regulamento isso. Então, uma coisa meio que contrapõe ou contradiz a outra, ou sobrepõe um item sobre o outro. Você não acha que a questão de uma escrita de um regulamento é muito importante para coisas como que aconteceram no passado, não ou a questão de a dúvida, ou o problema que foi gerado foi certo ou foi errado? O que você acha em relação à escrita de um regulamento? Pode ter sido a causa disso também? Na verdade, Max, a gente nunca vai ter o regulamento perfeito. Porque todas as ocorrências novas nos faz pensar em alguma coisa e a gente modifica e vai adaptando. Por isso que eu falo que a burocracia ficou de tamanho dentro de corridas importantes que você acaba não conseguindo ler um regulamento e entender a prova porque é muita coisa. E eles são feitos, e o regulamento, às vezes as pessoas criticando a FIA, né? A FIA ela interfere muito no quesito segurança. Onde ela percebe segurança, ela vai interferir no regulamento. Mas nessa situação, é muito mais o promotor que pede para adaptar e trabalha a quatro mãos, vai. O promotor e a FIA trabalhando junto, porque um é um evento para todo mundo, é um evento lógico. A FIA sempre interpretando o quesito de segurança e desportividade igual para todo mundo e o promotor querendo salvar o show, que faz parte do negócio também. Então, eu acho que cada ano a gente vai inovando, pondo coisa no regulamento. Aqui no Brasil, as nossas categorias, a gente vai pondo coisa, ele vai crescendo e a gente nunca vai conseguir fechar todas as variáveis. É difícil prever tudo que pode acontecer, né? É impossível. E eu falo, até coisas que não são relativas a ocorrências graves, acidentes ou disputa de campeonato, coisas simples às vezes. O meu exemplo sempre é da Porsche Cup, né? Porque eu estou com eles lá há 15 anos. E eles criaram a corrida de endurance. E a primeira prova de endurance era um regulamento sempre para harmonizar que todos tivessem as mesmas condições. Essa sempre foi uma característica da Porsche. Todas as mesmas condições, sempre foi. E é gostoso você trabalhar sabendo que todos têm a mesma condição. E aí eles criaram a prova de endurance com um regulamento que equilibrava muito as duplas. E quando a gente deu a bandeirada final, na última prova, a gente deu a bandeirada final, o cara que recebeu a bandeirada caiu para sexto, porque na hora que a gente começou a aplicar a regra, aqui tem que pôr uma penalização disso, aquele trocou pneu, a penalização daquilo, e aí ficou muito chato aquilo, porque a bandeirada foi para um e o resultado era para outro e a gente ainda demorou para entregar. E aí eles começaram a pensar. Por isso que eu falo, nenhuma regra é jogada assim. Pensaram. Você deve ter participado. Obviamente você participou, né? Você tá lá com eles, obviamente, né? O Vinícius, você... E aí veio uma regra que eu falo assim, meu Deus do céu, ela é complexa, mas ela entrega a prova do jeito que ela tá na bandeirada, certinho, equilibrada e igual para todo mundo. Então, você vai. E mesmo assim, hoje esse ano o Vinícius trouxe uma regra lá que eu falei, nossa, como é que a gente vai destrinchar isso se acontecer do segundo colocado do primeiro colocado tá no box na hora de uma troca. Então tem variáveis infinitas. A gente nunca vai conseguir fechar tudo. Sim. Então, seu Carlinco, desculpa, só para falar pro senhor. Então assim, se eu fosse o diretor de provas, eu não terminaria. Eu ia continuar em bandeira amarela, porque Mas é o que ele queria. Não, o seu Carlinco. Ah, tá. Não. Você quer uma... Eu ia fazer valer a regra. Então, nesse ponto, eu tô amigo dele. Então tá bem. Então não precisa nem mudar de casa, mas. Não precisa mudar de casa. Não. Por hora não. Agora, quando o Mas entregou a prova daquele jeito, eu aplaudi ele. Ele foi corajoso, entregou uma prova aonde interessava, onde interessava a maior parte, né? Que eram ali os ponteiros. Entregou a prova e a minha dignidade. Foi horrível. Porque eu tava comemorando já. Eu tive que ouvir desse aqui, ó, porque tava lá enterrado. Essa aqui torce pro Hamilton. Ele tava na transmissão. Da estoque. Ele foi capaz de sair da transmissão, me procurar porque eu estava cobrindo a estoque, para dizer, e aí, deu ruim? Temos registro disso, inclusive. Temos registros.